Voltamos com TV Diagnóstico. Você sabe o que é quiropraxia? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a quiropraxia lida com diagnóstico, tratamento e prevenção das desordens neuromusculoesqueléticas e seus efeitos. Ficou difícil mesmo assim? Bom, então agora a gente vai conversar um pouquinho com o Marcos Vinícius, que é quiropraxista. Marcos Vinícius, traduz pra gente o que é quiropraxia. Primeiramente, queria te dar boa tarde. Boa tarde. Agradecer pelo convite. A quiropraxia, ela é uma ciência e arte que visa resolver os problemas relacionados à coluna, ou seja, qualquer tipo de patologia. A mais famosa é a dor, né? Que é um alarme do sistema nervoso. Então, o quiropraxista, ele tem como função realinhar as estruturas, ou seja, realinhar o sistema vertebral, que é onde a maioria das doenças começam. Hipócrates já dizia há mais de 500 anos atrás, há mais de 2.500 anos atrás, né, antes de Cristo, que antes de tudo veja na coluna. Então, assim, o pai da medicina já dava dica que o sistema nervoso passava por essa base, né, que é a coluna. Então, qualquer tipo de disfunção, direta ou indiretamente, tem uma relação com a coluna vertebral. A coluna é a base de tudo, não é? Então, como surgiu a quiropraxia? Ótima pergunta. A quiropraxia tem-se relatos de manipulações vertebrais em vários tipos de cultura, tá? Tanto da egípcia, como a grega, como a romana. Só que em 1890, nos Estados Unidos, um médico autodidata, porque no século XIX a medicina ainda era coisa de pai para filho. Então, o doutor David Palmer, americano e radicado no Canadá, foi o precursor da quiropraxia. E nos Estados Unidos, em 1910, a quiropraxia já tinha sua primeira universidade patenteada, né, e reconhecida pelo governo americano. Então, é uma profissão da área de saúde que tem o seu relato moderno, né, a sua história moderna, oriundo dos Estados Unidos. E é um problema que, quer dizer, a quiropraxia trata todos os problemas da coluna, não é? Mais especificamente o quê? Você trouxe até uma coluna vertebral, uma simulação aí de coluna vertebral. O Thiago vai te entregar agora. Conforme você bem disse, a OMS intitula que o quiropraxista ele está vinculado a tratar subluxações. Então, a subluxação é quando uma vértebra ela sai parcialmente fora do lugar. E aí o que ela vai gerar? Ela vai gerar um estresse nervoso, né? Um impulso nervoso, gerando dor. Às vezes um formigamento na mão, uma bursite, tem uma relação direta com um nervo que sai entre C6 e C7, o chamado plexo braquial, né? Então, tem algumas pessoas também que no meu consultório relatam de dor na parte torácica, e eu manipulando o T6, ela fala até que melhora um pouco a questão de refluxo. Então isso mostra que a minha visão é estrutural. Eu gosto de comparar que eu sou um torneiro mecânico, porque se você leva o seu carro num torneiro, né, num mecânico, ele vai alinhar as estruturas, e aí a máquina vai funcionar melhor. A mesma coisa a coluna. Só que como as pessoas não enxergam sua coluna da mesma forma que enxergam o seu dente, por exemplo, elas não ficam tão preocupadas com a manutenção ou com a prevenção, né? Porque quando um dente começa a ficar escuro, ou quando começa a aparecer algum tipo de alguma coisa na arcada dentária, né? A pessoa já tem esse hábito, né? Foi a mídia, né? A própria sociedade veio dando muito em cima disso. E agora não, agora está se falando muito da coluna, por quê? Porque nós estamos muito sedentários, né? O sobrepeso. Isso está fazendo com que nós Mulheres carregam bolsas pesadíssimas. Demais. As crianças também carregam mochilas que não há necessidade de carregar tanto peso. Nós ficamos demasiadamente muito sentados, sendo animais que precisam se movimentar, né? É a única máquina que precisa se movimentar para viver mais, diferente das outras. Então, assim, os casos de dor de coluna, hérnia de disco, nervo ciático pulsado, dores relacionadas à coluna tem aumentado demais. Então, por estatística da própria OMS que você disse,
80% da população mundial vai ter algum tipo de dor relacionada à coluna. Dor, digo, dor aguda, ou seja, dor grave. Que faz é inevitável mesmo? A pessoa vai envelhecendo e vai tendo problemas na coluna? Ou até mesmo os mais jovens já estão apresentando problemas na coluna? Ótima pergunta você ter feito. Assim, muitas das pessoas me questionam nisso e eu sou muito radical quanto a jogar a culpa na genética. Claro que tem alguns problemas de coluna, igual uma escoliose, ou então um joelho que faz com que haja uma disfunção no seu sacro, no seu ilíaco, né, que é a base da coluna, pode ser de fundo genético. A grande maioria é estilo de vida, ou seja, a pessoa ela não faz uma atividade física, ela faz movimentos repetitivos, né, seja no seu trabalho, e ela tem uma vida totalmente sedentária. E em casa ela não respeita sua coluna. Né? A pessoa quando come em casa, não demora muito, ela escova o dente. Né? Mas quando ela está sentada na frente do computador, às vezes ela se joga no sofá. E às vezes também a cadeira que se usa para utilizar o computador também não é uma cadeira adequada. É outra coisa que já está começando a ficar obsoleta, né? Porque as pessoas já têm o notebook, já têm o tablet. Então que pior ainda para a coluna, né? Exatamente, porque a pessoa fica deitada, né? Procurando as piores formas possíveis. E aí você cria uma subluxação. Você vai aos poucos tirando aquela vértebra do lugar, né? Até que você cria micros e micros lesões até virar uma macro lesão. Quando vira uma macro lesão é quando o teu corpo dá um alarme, que é a dor. E aí nesse caso tem como a pessoa recuperar? Tem, graças a Deus. De que maneira? A quiropraxia ela consegue tratar de que maneira esses problemas? Perfeito. Esses então assim, eu diagnostico através de a palpação de movimento, tá? Através de anamnese postural, ok? Claro, quando a pessoa já tem um caso, as pessoas quando me procuram já tem casos já de dores, tá? Então já passaram na mão de um ortopedista, de um neurologista, então tem a chapa, o raio-x ou a ressonância magnética, então eu olho justamente o alinhamento vertebral, então fica muito mais fácil de tratar, então eu vou lá e recoloco. Eu trouxe até um aparelho, né, que eu faço tanto a abordagem manual quanto a abordagem com instrumento. Esse instrumento aqui faz com que eu tenha maior precisão na hora de recolocar uma vértebra no lugar. Mas isso dói, não? Não. Justamente esse instrumento americano faz com que eu possa tratar uma pessoa idosa ou uma criança, entendeu? Com maior segurança. Mas como funciona esse instrumento? Você pressiona, a pessoa está lá deitada de bruços, aí você pressiona determinados pontos que você já conhece? Nem sempre de bruços, entendeu? Não? E não são pontos que eu conheço. Na verdade, eu faço uma análise palpatória e, como eu te falei, a grande maioria das pessoas já estão com histórico, então já vem já com um raio-x, então eu já consigo analisar o raio-x, vejo se a vértebra está fora do lugar e pressiono com esse instrumento aonde ela está fora do lugar. Por exemplo, deixa eu ver se consigo aqui mostrar aqui através dela. Uma vértebra ela está torta aqui, como está aqui na minha mão esquerda, e ela está um pouco baixa, então eu vou dar um impulso para tirar o bloqueio desse lado para que ela vá para o centro, para o ângulo correto dela, entendeu? Então ele é muito preciso. A força desse instrumento é maior do que 4 vezes a minha força, só que não há impacto na musculatura. Isso não dói? Não, é indolor. Então assim, justamente utilizo a quiropraxia instrumental também, porque tem muita gente que tem medo, porque ligam muito o quiropraxista a filmes de ação, quando vão manipular a cervical, e é altamente segura. Para os teus telespectadores terem noção, nos Estados Unidos a quiropraxia são mais de 60 mil doutores em quiropraxia. E lá o médico, os profissionais da área de saúde, eles pagam seguro. E é o seguro menor. É o pagamento de seguro menor. Por quê? Porque é menos, assim, o risco, né? O benefício de risco é muito menor o risco do que de repente uma operação. Veja bem, eu não estou falando que as pessoas não devem operar, mas eu acho que você pode buscar uma segunda forma de tratamento. Uma vez que a pessoa seja diagnosticada com algum problema na coluna, ela foi diagnosticada pelo ortopedista. O ortopedista, ele direciona para você trabalha conjuntamente com outros profissionais? Não, assim, quem sabe agora, né, um ortopedista venha querer conhecer a técnica. Quando eu fiz a minha pós-graduação, né, porque eu sou fisioterapeuta de formação, mas quis virar um quiropraxista, então eu fui para a Anhembi Morumbi, que é ligado ao Instituto Brasileiro de Quiropraxia. Lá tinham vários ortopedistas justamente se pós-graduando em quiropraxia.
Eu espero que aqui em Petrópolis isso venha aumentar, né? No Rio de Janeiro não, quando eu trabalhava numa clínica lá, o ortopedista ele já indicava meu tratamento. Aqui eu sou um pioneiro. Espero que outros profissionais, né, venham ter a curiosidade, os ortopedistas, os neurologistas, que a gente possa trabalhar em conjunto em prol da população. A quiropraxia, ela trabalha esses problemas na coluna, né? O quiropraxista, ele é formado numa graduação ou é uma pós-graduação? Ótimo. Então, o que ocorre é que de 2005 para cá se abriu uma graduação, né? A Embi Morumbi, a Fevale de Não Novo existe no Hamburgo, Rio de Janeiro, só em São Paulo. Só em São Paulo. Cursos bons mesmo, né, de vanguarda, que tragam a tecnologia, todo o conhecimento americano, do meu ponto de vista, só em São Paulo e em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E já ocorria pós-graduações desde 95, né, em São Paulo. Então eu ainda peguei uma pós-graduação. Mas agora existe uma graduação, que são 5 anos, né, que o quiropraxista vai passar por todas as disciplinas, fisiologia, diagnóstico em raio-x, biologia, física, enfim, anatomia, para que ele seja um profissional qualificado. Até porque essas faculdades, elas estão vinculadas às universidades americanas. Então, no Instituto Brasileiro de Quiropraxia está vinculada à Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Ou seja, isso dá maior, né, força para o profissional. O profissional não perde para um profissional americano. O que ocorre? Os americanos vinham para cá, os australianos vinham para cá para praticar quiropraxia no Brasil. E quem está em casa, como aquela pessoa pode utilizar de um critério? Qual o critério que a pessoa pode utilizar para poder escolher um profissional de quiropraxia? Ótimo. Hoje tem a ANQ, que é a Associação Nacional de Quiropraxia, né, fundada por Matheus de Souza, o pioneiro da quiropraxia no Brasil, que infelizmente já é saudoso, já é falecido. E uma outra associação que me fugiu o nome, que é já dos graduados de quiropraxia, né? São duas associações, dos pós-graduados e dos graduados. Então você consegue realmente ter um profissional que entenda de coluna mesmo, porque é uma técnica que você tem que ser muito apurado para você manipular uma coluna, porque você pode ou curar ou agravar uma lesão. Bom, e voltando agora para o atendimento, quanto tempo a pessoa precisa fazer de sessões de quiropraxia para obter algum resultado? Depois de quantas sessões ela consegue ver que já está começando a ter uma melhora? Então, eu vou usar 2 exemplos. Um exemplo assim fácil de resolver, né, que é um torcicolo, por exemplo, que é uma subluxação em uma determinada vértebra de um lado só. Então, com uma sessão a pessoa já fica livre de um torcicolo, ok? E problemas relacionados como uma hérnia de disco, numa cervical ou numa lombar, isso varia muito de caso para caso, porque eu também levo em consideração o sedentarismo do indivíduo. Se for uma pessoa que não é sedentária, porque tem pessoas que têm hérnia de disco e não são sedentárias. Então, assim, a recuperação é muito mais rápida, 4 sessões, 5, e depois eu faço uma manutenção, porque é um paciente que requer uma atenção especial. Essas sessões são realizadas uma vez por semana? Também é uma coisa que só realmente vendo. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendo semanais e pessoas que eu atendo mensais. Isso depende muito do quadro da pessoa. Eu só consigo mesmo ter maior precisão quando eu faço uma anamnese. Mas uma coisa eu te deixo segura. Se uma pessoa for num consultório de um quiropraxista, 70% da dor já é resolvida naquele momento. Por quê? Porque naquele momento eu consigo descomprimir o sistema nervoso dela, um nervo, né, que esteja bloqueado, que esteja sendo pressionado. E aí qualquer tipo de medicamento que a pessoa esteja tomando, né, um anti-inflamatório, pode fazer até mais efeito, porque agora o teu corpo sabe o que está ocorrendo e para onde que tem que mandar aquele paracetamol, aquele relaxante muscular. A quiropraxia é indicada para qual idade? Então, a quiropraxia é indicada para qualquer idade, para prevenção, né? Para dor também é para qualquer idade, ok? Ela não tem contraindicação, O que há contraindicação, sim, é com que a pessoa ela fique, no meu ponto de vista, viciada em remédio. Então, assim, a quiropraxia é uma ciência natural, né?
Eu sempre falo que as pessoas, o brasileiro está viciado em relaxante muscular e anti-inflamatório, como se estivesse tomando jujuba na padaria. E justamente quando a pessoa começa a buscar um tratamento como a quiropraxia, ela vê os resultados instantâneos. Então, o que eu peço para as pessoas é que as pessoas se atendam pelo corpo delas, né? Que elas prestem atenção. Mas a quiropraxia ela não tem contraindicação. Na verdade, tem que você buscar um profissional qualificado para que não faça uma manipulação vertebral, né? Uma manipulação vertebral de qualquer jeito. Claro, se é uma pessoa que tem osteoporose, por exemplo, num fêmur, uma osteoporose na região da lombar, eu já não vou usar uma manipulação de tração ou de torção, porque vou usar muita força, posso quebrar. Pessoas que têm escoliose, lordose, cifose de uma maneira acentuada, já crônica. Perfeito. Essas pessoas elas podem elas podem se beneficiar sim, pode se beneficiar muito, porque justamente quando tem uma hiperlordose, por exemplo, que é um exagero na curvatura da lordose lombar, as subluxações, né, anteriores, ou seja, as vértebras elas estão saindo do seu eixo normal, ok? Então, uma abordagem específica para isso. Uma hipercifose também é uma subluxação. Então, o que está ocorrendo? Aqui na frente, os ligamentos estão sofrendo pressão, a pessoa começa a sentir dor e não sabe por quê. Então, realmente tem como, assim, resolver esse tipo de expediente patológico. Mas quando a pessoa tem esse problema crônico, ela pode voltar a Depende do grau, né? Depende do grau. Se for um grau muito acentuado, há uma melhora, né? Mas quanto mais precoce, né? Bem como a representante lá, né, da associação ligada à BBO, né, falou, quanto maior a sua prevenção, quanto maior mais você se preocupa, mais fácil é a resposta do teu organismo, né? Quanto custa, em média, uma sessão de quiropraxia e quanto tempo dura? Então, varia muito de local para local, né? Para as pessoas entenderem, colegas da área na Barra da Tijuca, na zona sul do Rio de Janeiro, cobram R$300 uma sessão de quiropraxia. Eu sei que a realidade petropolitana não é tão assim, nós não somos uma cidade tão próspera assim, espero que mude esse quadro, né? Então, assim, a sessão que eu cobro é R$90. Eu tenho alguns convênios, né? Convênios à Associação dos Professores, ao Bramil, enfim. Eu tento fazer o meu possível, né? Eu também parcelo no cartão de crédito, todo o tratamento. Então, é uma técnica segura? É altamente segura. Então, assim, os meus clientes se tornam fãs meus, né? Eu gostaria que se tornasse fã da técnica em si, para que a pessoa saiba falar, não, eu fui no quiropraxista, porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu fui num profissional que é especialista em coluna, ele me torce aqui, joga para lá e tal. Mas isso é normal, né? Quando você começa uma atividade que é nova, né? Quebrando paradigmas. Esse tratamento, né? Essa técnica pode ser encontrada no sistema público? Ótima pergunta. Então, tem algumas cidades que se preocupam muito com a saúde, né? Que, no meu ponto de vista, Petrópolis não é. Como Campinas, Florianópolis, Curitiba, Campos aqui na região campista do estado, Niterói, tem quiropraxistas no seu âmbito municipal, a serviço do SUS. Porque já se percebeu que é muito melhor se prevenir a dor do que assaltar os cofres públicos com a quantidade exagerada que se compra de analgésicos e anti-inflamatórios. Né? Porque de repente Petrópolis então não tem ainda quiropraxia no sistema público? Não tem. Quem sabe, né? Daqui no futuro eu espero ver algum colega que eu tenho certeza que tem vários colegas se formando em quiropraxia, vendo a demanda daqui da cidade de Petrópolis, da região serrana, porque aqui na região serrana, se não me engano, somos 6 quiropraxistas, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, então muito pouco profissional para uma demanda, né? Porque é uma questão realmente de saúde pública. A coluna está cada vez mais em evidência. Aliás, os 3 males, né? Obesidade, dor e depressão. E esses 2 aqui, eles estão correlacionados com a coluna, ok? Porque uma pessoa com sobrepeso vai ter dor, né? E uma pessoa com um problema num nervo sendo pressionado na região da nuca, pode até ter uma relação indireta com a depressão. O problema da coluna, se não for tratado, pode gerar quais outros efeitos? Então, pode gerar geralmente uma hérnia de disco. Quando a pessoa sente dor e não vai buscar um diagnóstico, a pessoa pode ficar sem andar.
ela buscar um tratamento com um ortopedista, o ortopedista não tem mais o que fazer, ou até mesmo com um quiropraxista. Isso idem também na parte alta da coluna também, a pessoa pode ter algum tipo de problema que o braço não consegue mais levantar, um bloqueio congelamento de ombro. E outros problemas mais, vertigem está ligado indiretamente à coluna, porque comanda a parte vestibular. Outras partes também, se tiver um bloqueio, você pode ter uma questão indireta de AVC. Então, assim, as pessoas não dão muito valor à parte do sistema nervoso, porque elas não veem. E aí também pode gerar dor de cabeça? Com certeza. A maioria das dores de cabeça está relacionado a uma má posição da cervical, né? Porque aqui está o começo do nervo, mas o nervo ele se ramifica, vindo para a articulação ATM, causando uma disfunção temporomandibular, um bruxismo, né? Uma enxaqueca que às vezes não é diagnosticada por nenhum profissional. Na verdade, há um bloqueio nervoso em alguma parte oriunda e geralmente está aqui, em C1. Você tem algum caso, assim, de alguma questão que a pessoa tinha um problema na coluna e também já estava com alguns outros efeitos por conta desse problema da coluna e a partir do tratamento que fez com você, na verdade, já resolveu essa questão? Perfeito. Então, na verdade, assim, muitas das pessoas, eu gosto do paciente que gosta de se investigar. Por exemplo, quando ele tem um inchaço na perna, ele vai no cardiologista, o cardiologista fala, não tem nada na sua perna na questão de circulação. Então, já ocorreu de eu manipular uma vértebra na lombar com um tempo, né, não é de um dia para a noite, mas com um tempo de tratamento, o inchaço ceder, porque o sistema nervoso, o nervo ciático e o isquiático estavam sendo bloqueados, fazendo com que fluidos, como o sistema linfático, não fossem retirados do organismo, porque o organismo tem um sistema nervoso autônomo, você não pensa para bater teu coração, você não pensa para fazer digestão, você não pensa para o teu sistema linfático levar nutriente e tirar toxina do teu organismo. Então, assim, o que faz é justamente os nervos, que são o prolongamento do nosso cérebro. Então, já ocorreu esse fato. Já ocorreu o fato também da pessoa sentir dormência na mão e com manipulação na cervical, essa dormência, essa parestesia passou. Então, assim, são vários sintomas que levam a uma causa, que a maioria das causas realmente de dor e de algum tipo de problema neuromuscular está relacionado com a coluna. Ok. Se alguém que estiver em casa quiser saber mais informações com relação à quiropraxia, pode Perfeito. entrar em contato com você de alguma maneira? Pode sim. Pode entrar em contato com o meu celular, que é 88435165. Ok. Gostaria de agradecer a sua presença. Também gostaria de agradecer por você ter me chamado aqui. E também as portas estão abertas aqui para que você possa voltar outras vezes. Bom, o TV Diagnóstico está chegando ao final, mas antes eu vou fazer alguns agradecimentos. Hoje eu estou com uma parceria nova, que é da Amelia Branco, que trouxe aqui umas semijoias maravilhosas. Agradecer a Checklist Petrópolis, que também me veste. Cida Coelho, que faz o cabelo no Estúdio da Beleza. Enfim, um apresentador de TV sempre precisa de alguma parceria para estar mais bonitinho para você que está aí em casa. Hoje você ficou sabendo um pouco mais sobre a história da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, que existe há 21 anos em Petrópolis e que faz aí um